Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Senhoras e senhores, quando eu digo que é utilidade pública é porque quase metade das famílias estão na situação que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre renda familiar, de que maneira essa crise está afetando a todos nós, se não você, mas com certeza o seu primo, o seu amigo de infância, o seu vizinho, todo mundo correndo risco, e como é que a gente nesse momento de crise pode evitar a bancarrota. Para conversar com a gente, Renato Vaz Garcia, ele que é economista, professor da Unis, Universidade de Sorocaba, veio conversar com a gente porque é um cara que tem uma visão, é um cara jovem, tem uma visão bacana. Renato, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, muito boa noite os ouvintes, Thiago, Luizinho, é um prazer imenso estar aqui falando um pouco de economia com vocês. Legal. Renato, diz pra mim, cara, a crise, ela não é só uma marolinha, né? Ela virou aquela tsunami que em 2009 foi evitada no Brasil, mas o que a gente está passando hoje são os juros daquela época. O que você vê hoje nessa crise? Isso, é um pouco o resultado do que foi feito naquela época, né? Porque apesar da gente sentir um pouco menos do que os outros países, alguns mecanismos que a gente fez para sair da crise lá atrás, alguma hora vai ter que pagar a conta, e é o que está acontecendo agora. A gente gastou demais, gastou o que não devia. Mas estava todo mundo vendo ou o pessoal não conseguia enxergar nas barbas do Lula? Olha, isso já pelo menos pelos economistas, já era muito alertado isso. Desde aquela época, 2009, 2010, muitas políticas que eram adotadas, uma hora ia ter que se pagar isso mesmo. Luizinho, é igual aquele cara que terminou o casamento, aí troca de carro, né? Ele nem pode, mas agora eu vou pegar a mulher. É mais ou menos por aí? Fica pagando de gatão. E tem aquele, além de perder um monte do casamento, né? Ainda arruma mais uma bíblia pra rebaixar o carro, né? Um carnezão enorme. Bota aquele sonsaço. O Brasil fez isso? Trocou de carro na hora errada? Eu acredito que ele usou mecanismos errados, né? Porque a gente gastou muito com algumas políticas que não eram para ter gasto, para aumentar o gasto, e aí a gente incrementou nossa dívida. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente não tá falando de Bolsa Família, porque tem o seu lado, o seu benefício social. Lógico. Mas, por exemplo, obras do PAC que se gastaram bilhões e estão pela metade, né? Exatamente, um gasto muito mal feito, questão de eficiência mesmo do gasto público, né? A gente gastou próprios subsídios que o governo foi dando. Os IPIs da vida eram um tiro no pé? Foram um tiro no pé no caso, porque a nossa demanda, né, para incentivar as pessoas a comprarem, que foi o IPI mais baixo, não precisava ter um incentivo tão considerável assim. O que a gente precisa é de incentivo para a produção, pro cara em termos de custo dele, né? Porque hoje o custo pro cara produzir tá muito alto. Veja o nível da inflação que a gente tem no Brasil hoje. Trazendo pro nosso orçamento familiar, tem muita gente aí com o cabelo em pé, sem noites de sono, porque o cartão tá estourado, o cheque especial tá estourado e o Brasil batendo recordes e recordes de campeão dos juros no mundo inteiro. Renato, a pior coisa é ficar devendo para cartão e para cheque especial. Como fazer para enrolar essa dívida, ou pelo menos para tentar fazer com que ela pare de crescer tão rápido? Sim, cartão e cheque especial realmente são as dívidas mais caras que existem no Brasil. O Brasil historicamente tem uma taxa de juros extremamente alta, realmente a nossa taxa é a maior do mundo. E o que as pessoas têm que fazer no sentido até de administrar isso se elas já estão endividadas no cartão ou no cheque especial, buscar algum refinanciamento, alguma dívida mais barata. Né? Mas nos juros altos, ainda assim vale a pena? Ah, sim, porque mesmo com os juros mais altos, os juros do cartão chega a ser 10 vezes maior do que outras modalidades de financiamento. Então quem fica devendo, que paga só aquele mínimo do cartão de crédito, tá cometendo um suicídio. É a pior coisa que existe. Às vezes a pessoa acha que pagando o mínimo ela tá deixando de pagar juros. Não, ela vai pagar juros daquilo lá. Ela não vai pagar multa, mas os juros ela vai pagar. E ela é uma bola de neve. Ela já tá pagando porque o mínimo dos juros dessa fatura já é igual mínimo de novo, né? Aí fica o mínimo mais aquele mês. Exatamente. Você já passou por essa situação, Luizinho? Eu passei quando eu tinha uns 19 anos. Olha, eu nunca gostei. Eu tava namorando duas, tava gastando muito. Já passei sim por isso, mas não é uma boa alternativa não. É uma bola de neve, vai se afundando cada vez mais. Até a hora que você tem que chegar e cortar todos os cartões e deixar pra lá. Começa tudo de novo. Paga tudo, depois recomeça. Com sabedoria. Cartão de crédito se paga de uma vez.
E é um pouco o que o Luizinho estava falando no começo agora que eu estava ouvindo, né? Se você tem uma receita de 1.000, você não pode gastar 1.200. Né? Você tem que adequar o seu gasto ali à sua realidade, né? Por exemplo, a conta de luz subiu, a gasolina subiu. Isso no orçamento de uma família classe C no Brasil representa um aumento de uns 80 a 100 reais no final do mês. Acho que até no mínimo, viu, Diego? Porque o aumento desses produtos, eles acontecem em cadeia. Porque a hora que aumenta a energia e o custo do combustível, não aumenta só isso para ele. O custo para a indústria também vai ficar maior, que vai repassar pro preço do produto dela. E aí ela vai acabar pagando mais ainda em todos os produtos. E a renda dela, teoricamente, está estagnada. Ou às vezes a pessoa, por conta da crise, ficou desempregada. Então a situação realmente é muito séria. E tem gente fazendo esse tipo de empréstimo, de financiamento. Qual que é a dica que você dá pro pessoal que está no desespero mesmo? Primeiro é tentar vender algum carro, alguma coisa, é o melhor cenário, né? Exatamente. A questão é, lógico, parece muito clichê de economista isso, né? Mas na realidade... Não deixa de ser, mas é a verdade, né? É a verdade, é que às vezes as pessoas, elas no dia a dia, às vezes até no desespero, no consumismo delas, acabam gastando mais do que deve. A questão principalmente é o equilíbrio das suas contas. Se ela não conseguiu, vai se ajustando mês a mês, não precisa ser tudo no próximo mês também para ela se ajustar. Vai ajustando mês a mês, vai vendendo alguma coisa, vai deixando de comprar outra e assim vai. Muito legal, ó, o pessoal tá aqui, ó, saudades do professor Renato Vaz Garcia, eu sou ex-aluno dele em Administração, Comércio Exterior e MAPES em 2010. Segui as dicas dele, hoje o pouquinho que alcancei na vida foi graças a ele, Abner Campos. Vocês combinaram ou não? Não, imagina. Não combinaram? Foi a primeira turma que eu dei aula essa, foi uma turma excepcional. Você é novo hoje, tem quantos anos? Eu tô com 33. Cara, é mais novo que eu, por exemplo. Já tem essa experiência de professor, poxa, que coisa bacana. Estamos no meio de um bate-papo bem legal com o economista Renato Vaz Garcia, ele que é um baita profissional, também é professor da Universidade de Sorocaba, e nesse primeiro ambiente do bate-papo falou da crise, falou da situação que a gente vive, e o Luizinho ficou de fazer uma pergunta, desculpa te cortar, aquela hora é que o nosso espelho tá aí para ser cumprido, né, Luizinho? Exatamente. Mas agora faça seu questionamento pro professor. Renato, nós estamos vendo que as famílias estão diminuindo custos. Corta aqui, corta ali. E o que é o aqui e ali, né? O que é o aqui e ali? Porque sobe 80, 100, 150 reais. Não vai mais comer fora, come dentro de casa. Ao invés de comer uma pizza fora, compra uma pizza e faz em casa. Uma escola, por exemplo. Escola, tá passando pra pública, convênio médico. Renato? Isso vai dar algum problema, Renato, futuro? Sim, na realidade eu acho que as pessoas elas começam a cortar realmente pelos supérfluos primeiro. Então. É o bombom. Isso, é a viagem. É o refrigereco. Vai começando a cortar e também vai substituindo o produto, né? A gente teve há um tempo atrás agora um aumento do turismo nacional. Por quê? Porque as pessoas deixaram de viajar para fora. Então tem uma substituição também nesse gasto. E em relação à escola e principalmente planos de saúde, as pessoas começam a cortar realmente. Então, o plano de saúde, ela não vai mais pagar, a escola privada, ela vai tirar o filho da escola privada e vai jogar pro Estado, vai jogar pro governo. Mas daí temos um problema, porque já não tá bom agora, imagina se aumenta. Como é que faz isso? Mais gente ainda procurando o Sistema Único de Saúde, mais gente procurando a escola pública. O que o governo vai ter que fazer para sustentar isso? E aí, Luizinho, você que começou essa história agora, e aí, o que você acha? Vai gastar mais, e quem é que vai pagar essa conta? Quem? Raimundo Nonato. Será que... Na economia a gente tem um ditado que a gente fala que não existe almoço grátis. Existe um custo, tudo tem um custo. Nada é de graça na economia. Alguém sempre paga por isso. There's no free lunch, né? There's no free lunch. Essa é a expressão em inglês, é verdade. É lógico. Eu costumo brincar em sala de aula que nós economistas não somos os vilões da história, né? A gente, às vezes, no excesso de racionalidade, que até você estava comentando no começo do programa, a gente pontua, tá, beleza, eu vou dar esse benefício social, eu vou aumentar o volume de gasto com escola, com saúde e tal, mas da onde que eu vou tirar? Né? Tanto orçamento. Vamos parar de roubar, fazer os PAC furado, né? É por aí. Todo mundo é limitado, tem que fazer escolha. Tem que fazer escolha. E dentro de casa, você ainda considera que mesmo com uma possível queda da qualidade do serviço, que é inerente ao aumento da demanda, da procura e a diminuição da oferta por conta do valor do dinheiro, você ainda acha que é mais prudente economizar nesses quesitos básicos que o Estado já garante, por exemplo? Olha, vai depender muito de cada um, né? Mas eu acho que na realidade
ela cortando os seus supérfluos ali, às vezes as pessoas elas não têm noção do quanto que elas gastam, né? Em tudo. Em bobagem. No dia a dia. Exatamente. Eu até, na realidade, hoje tem uma infinidade de aplicativos em celulares, por exemplo, que ajudam muito a pessoa no planejamento financeiro, né? A hora que a pessoa começa a ver o quanto que ela gasta de transporte, o quanto que ela gasta com energia elétrica, quanto ela gasta com telefone, começa a achar solução. Exatamente. Pelo menos ela identifica o problema. Fala, Lula. Renato, você vê também que muitas pessoas estão cortando supérfluos, mas também é uma cadeia produtiva. Tem lá o cidadão que vende festas, o cidadão que vende docinho, não sei o que lá. Esse vai quebrar também. O que acontece? Os primeiros setores que vão sentir são esses, né? A hora que o nível de renda começa a cair, as pessoas vão cortando, esses setores começam a sumir mesmo. E quando que vai melhorar? Porque senão eu já vou parar por aqui, Luizinho, vambora, pega o passaporte e vamos sumir. O Cintia arruma as coisas, Caetano, vambora e vambora. Então, na realidade, a economia é feita de ciclos, né? É óbvio que isso vai parar uma hora de piorar. Inclusive, o próprio trabalho do ministro da Fazenda atual, o Joaquim Levy... Melhor do que o Manteiga, exatamente, né? Apesar das besteiras que o Manteiga já falou. Ele vem fazendo um trabalho que lá pelo segundo semestre do ano que vem pode vir a melhorar, mas isso vai depender de uma infinidade de coisas, né? O Brasil é um país muito incerto, a gente não sabe nem se o presidente vai estar o mês que vem, né, na presidência. Isso influencia? Essa instabilidade política influencia de que maneira você acredita? Por exemplo, se você tem uma incerteza política, você não sabe se, por exemplo, o país vai pagar os seus credores. Porque o país, como qualquer família, também pega dinheiro emprestado. Então, esses credores emprestam na confiança de... Vai receber, né? Exatamente. Por exemplo, aquele primo chato, você não empresta dinheiro. Você fala, só de ficar devendo, não sei nem como cobrar, né? Então, e aí, esse credor, ele vai vendo, opa, o Brasil tá muito incerto, a política tá muito estranha lá, eu vou exigir que o Brasil me pague uma taxa de juros maior. Ou juros maior é tanto pro credor ganhar quanto pra gente pagar também. Igual o pessoal que bate o desespero, entra lá no centrão da cidade lá e sai com uns empréstimos bacana, né, Luizinho? Exatamente. Ganha ingresso pra show, ganha doce, ganha Isso daí também é bom as pessoas ficarem muito espertas com isso. Não vamos falar de marcas, mas é uma roubada? Sem dúvida, porque na realidade às vezes eles acabam pegando as pessoas pelo emocional e tal, e nessa hora, eu costumo também falar em sala de aula, a gente como economista, a gente fala com a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. É o bolso. Né? Então você tem que ser extremamente racional quando se trata de dinheiro. Muito legal, Renato, gostei. Quem quiser saber mais, pode te procurar no Face, alguma coisa assim? Lá no Facebook, Renato Vaz Garcia. Renato Vaz Vaz, V-A-Z Garcia. Muito legal. Parabéns, Facebook. viu? Um abraço para todo mundo. Obrigado, um abraço para seus alunos na audiência. Valeu. Vamos lá, Luizinho, tem que manter o pique pra cima. Vamos nessa. Na Noite Ipanema chega no oferecimento de Pátio Ciané Shopping quinta-feira. Estamos falando de economia, vai lá no Pátio Ciané. Tem música de graça na praça de alimentação, música na praça, cola que é garantido. Lula.